Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Rogério Ventura, zootecnista, faço parte da equipe técnica da Multiave e hoje a gente está aqui na Atuave, né, na Feira de Avicultura da Paraíba, e estou aqui na presença de Victoria. A Victoria abordou hoje na Feira de Avicultura um tema relacionado a moscas, né? Que é o tema da palestra dela foi moscas, o elo esquecido na biosseguridade. É um tema importante, né, no controle dessa praga, tanto na avicultura de postura, no frango de corte e também na suinocultura. Então vamos tentar explorar um pouco mais esse conhecimento da Victoria. E, Victoria, eu gostaria de saber, em relação à parte técnica, quais são as medidas que a gente pode tomar em relação ao controle dessa praga dentro do sistema de produção, tanto na avicultura de corte como na de postura, e aproveitando também na suinocultura. Legal. Bom, obrigada, Rogério, aí pela apresentação, né? É um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente abordou a questão do controle de moscas, que acaba realmente sendo aí, né, esquecida na parte de controle de pragas, não só a mosca, mas também o roedor. E é muito importante, né, a gente entender a biologia dela, para a gente entender onde a gente pode realizar o controle. Então a gente abordou isso hoje na palestra, a gente entendeu um pouco da biologia, do comportamento, a questão de transmissão de patógenos, por que ela faz essa transmissão de patógenos e a questão de identificar as diferentes fases dos ciclos, né? Então, onde a gente tem os focos de larva. Então, quando a gente pensa no cenário de postura, a gente tem muito focos de larva, né? Por conta do acúmulo da matéria orgânica, do esterco. E a mosca, ela tá ali atrás, né, daquela matéria orgânica e daquele esterco. Então, quando a gente olha, né, um cenário que a gente tem alta quantidade de animais ali adensados, principalmente de postura, que a gente tem uma alta quantidade de aves ali, a gente tem uma alta quantidade de matéria orgânica. Então, acaba sendo um cenário que a gente vai encontrar geralmente altas infestações, né? Então, a gente sempre fala do controle integrado, a gente realizar o manejo das larvas e aí também a gente realizar um controle através, né, de algum produto para a gente realizar o controle da fase adulta também. Porque quando a gente olha a infestação de mosca, 15% elas estão na fase adulta e 85% elas estão na fase maturas. Então é muito importante a gente identificar, né, onde estão os focos de larva, principalmente de postura e de suinocultura. E na parte, né, de frango de corte, a gente fazer aí uma aplicação, né, como acaba não tendo tanto resíduo, tanto dejeto para gerar a larva, alguma aplicação de alguma isca, alguma aplicação residual ali no ambiente. Então, aproveitando esse teu gancho em relação ao controle de larvas e adultas, qual seria a medida a estratégia mais eficiente para o controle das larvas e qual seria o mais eficiente para o controle das moscas adultas? Exatamente. Bom, hoje em dia nós temos algumas tecnologias disponíveis no mercado, né? O melhor cenário seria a remoção desse dejeto, porém a gente sabe que isso acaba sendo uma renda ali para o produtor, né? Eles acabam realizando essa venda. Então, o ideal seria a gente né, trabalhar com os larvicidas, né? Uma aplicação química, mas apenas nos focos onde a gente tem as larvas. Então, geralmente esses focos estão onde tem vazamento de bebedouro, né? E aí, na parte de controle de mosca adulta, eu gosto muito de trabalhar com a isca, porque acaba sendo uma aplicação mais localizada, mais interna e mais segura, que é onde a gente vai ter os animais ali, né, alojados. Pensando na reaplicação e ciclo dessas moscas, qual seria o intervalo ideal para se fazendo um controle biológico mais efetivo e manter essa infestação baixa nesse sistema de produção? O ciclo da mosca ele ocorre de forma muito rápida, né? Em temperaturas quentes, a gente já tem a presença de larvas ali em menos de 24 horas. Então, acredito eu que se a gente pensar ali numa aplicação semanal, já vai ser eficiente para a gente quebrar esse ciclo, né? Porque quando a gente já não tem as larvas, a gente já, né, quebra ali o ciclo da adulta. E a isca, ela até acaba deixando residual no ambiente, né? Dependendo da isca que você utilizar, ela acaba deixando residual aí de 7 a 10 dias. Então, você consegue estender um pouco mais de controle no ambiente. E o tempo de vida média da mosca adulta aí vai em torno de quantos dias? Quando a gente fala assim, em tempo que ela passa se reproduzindo para gerar novos indivíduos? Sim. Uma mosca, ela vive de 15 a 20 dias, tá? E aí, em pouco tempo, ela já está apta a se reproduzir. E então, esse ciclo ocorre de forma muito rápida. E uma curiosidade é que um casal de mosca pode gerar até 250 mil descendentes em um mês, porque eles se reproduzem de forma muito rápida. E outra curiosidade também, que a gente abordou na palestra, é que uma ave de postura pesando em média 1,8 quilos, ela faz por fezes, ela faz por dia 113 gramas de fezes.
e isso já é um potencial para desenvolver 100 larvas. Então, por isso que a gente, né, tem que prestar muita atenção nesses focos de larva, que é onde realmente acaba sendo o foco, né, para as moscas pousarem os ovos. Perfeito. E o interessante é que quando a gente trabalha aqui com avicultura de postura, né, esse impacto da proliferação, dessa incidência de mosca também reflete na quantidade de ovos sujos, que vão direto para o CPO, e isso acaba influenciando na quantidade de ovos que deixam de ser apresentados na comercial, né? Exatamente. Então, tanto na parte de avicultura de postura quanto na parte de suínos, né? Tem um impacto grande na questão do estresse sobre o animal, né? Dependendo do tipo. E outra, uma questão interessante é quais tipos estão mais relacionados à questão de matéria orgânica e quais tipos estão mais relacionados à questão hematófaga. Certo. A gente abordou também muito essa questão dos prejuízos que as moscas podem ocasionar, essa questão, né, toda vez que a mosca ela se alimenta, ela acaba defecando, né, deixando fezes ali no ambiente, que são aqueles pontinhos pretos que a gente pode ver no ovo, que a gente vê na estrutura, e tudo isso é um prejuízo que está sendo gerado, né, está contaminando o ambiente, então a gente abordou esse tema, porque acaba sendo um prejuízo que o produtor não está vendo, né, então acaba sendo um prejuízo invisível, às vezes ele está tendo mais um certo tipo de doença naquele local, e aí vai ter um certo tipo de gasto com algum medicamento, então a gente também abordou essa questão. E sobre as espécies das moscas, né, a gente abordou mais a mosca doméstica no treinamento, e existem outras espécies de mosca, existe a mosca Stomoxys, que ela é hematófaga, então ela não vai se sentir tão atraída ali pela questão do esterco, ela vai ali atrás do animal, porque ela vai, né, precisar daquele sangue para ela se reproduzir e sobreviver. Então por isso que a gente acaba falando mais da mosca doméstica, tanto no cenário, né, urbano, e quanto no cenário rural, porque a gente tem uma alta quantidade de matéria orgânica e alimentos disponíveis, né? A mensagem final que a gente pensou ali em passar na apresentação foi essa questão da conscientização, né? Porque a gente vê que o controle de pragas, ele é subestimado, às vezes o produtor já desacredita que é possível fazer um controle e não conhece as tecnologias disponíveis. Então, né, a gente quis trazer a questão das novas tecnologias, a questão de rotação de classe química, de princípios ativos, que existe uma formulação por detrás ali, né? E a gente iniciar uma ideia de monitoramento das pragas. Porque sem o monitoramento a gente não consegue entender como que está o nível, né? Se aquele monitoramento é relacionado a certo tipo de doença ou não, né? Então isso é muito importante a gente, né, engajar todo mundo através dos treinamentos, dos colaboradores, para a gente conseguir ter os dados, né? Porque sem os dados a gente não consegue ir para lugar nenhum, né? Então é algo que a gente quis trazer nesse treinamento. Perfeito. Vitória, agradeço demais a participação e, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigada, Rogério. Obrigada a todos. Até a próxima.